Bom, a gente está iniciando o projeto agora no canal chamado Novas Vozes, em que a gente vai chamar algumas vozes da juventude aí ligados a temas relacionados à filosofia, sociologia, política, história, para dar voz aos novos pensamentos, aos novos possíveis pensadores que a gente tem aí na sociedade. E para esse primeiro encontro, eu convidei um ex-aluno meu, Pedro Henrique Cid, um cara que é profundo conhecedor aí de filosofia, de política, de história. E a gente vai, nesse primeiro encontro, a gente vai falar um pouco sobre o livro do Marx, Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, e vai falar um pouco sobre essa questão do Marx filósofo, na primeira fase aí da sua escrita, no período que a gente chama de Jovem Marx. Então o Cid vai começar a falar um pouco aí sobre essa parte da diferença do pensamento filosófico do Marx para o Hegel, e depois eu vou fazer algumas intervenções, poucas intervenções, falando mais da contextualização histórica, mas o foco principal aqui é a análise que o Cid fez da leitura desse livro. Vamos lá, Cid, seja bem-vindo. Beleza, aí, obrigado pelo convite, é sempre legal fazer esse tipo de coisa, assim, e principalmente colocá-las para visualização pública, porque o estudo de Marx é inesgotável, eu posso dizer isso com toda a clareza do mundo, e é sempre uma iniciativa legal trazer o pessoal da juventude que às vezes é subestimado, mas estamos aí. Sobre o livro, esse primeiro livro que está sendo debatido, principalmente sobre a minha ótica, é a Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, que é o primeiro, vamos dizer dessa maneira, o primeiro livro que o Marx escreve, mas não exatamente. Esse livro, uma introdução a essa crítica, poderia ser feita da seguinte maneira. Ele é um livro que ele vai buscar reinterpretar as fronteiras que estavam estabelecidas na Europa do seu tempo. Quais fronteiras aqui estamos falando? É lógico, estamos falando da fronteira do direito, a fronteira da interpretação sobre o que é o Estado, onde está localizada a sua razão e, acima de tudo, na interpretação do poder real que o Estado tem acerca da jurisdição. Ou seja, o debate central do livro da Crítica da Filosofia do Direito de Hegel é observar e falar, olha, para Marx pelo menos, Hegel estava errado por causa dessa interpretação. E por conta dessa interpretação, a gente pode partir para uma nova análise daquilo que é real, daquilo que é o Estado, daquilo que é a razão que o Estado tem e de onde de fato está a razão da justiça dentro do povo. Isso é claro no livro que ele escreve, né? Então, uma breve introdução ao livro, a gente pode trazê-la da seguinte maneira. A Europa do século XIX estava enfrentando uma profunda disrupção com as suas antigas tradições da filosofia. A filosofia daquele tempo, a filosofia do tempo do século XIX, vamos dizer que antes de ser inaugurado em si o século XIX, havia uma burguesia que não tinha chego ao poder. Havia uma burguesia que não tinha se consolidado no poder, então buscava em vias da filosofia justificar o seu próprio poder, justificar a sua necessidade de ascensão para aquilo que estava predefinido dentro do poder. E eles usavam do Kant para isso. O Kant, que dizia Kant sobre o Estado e sobre os indivíduos? Dizia que a jurisdição deles, ele fala isso num livro que, por mais que seja voltado para a filosofia burguesa, é muitíssimo bem escrito, tem boas ideias, que é o A Paz Perpétua, né? O Kant tira a ideia desse livro de um jeito extremamente tosco. Ele nasce e morre na mesma cidade. Era um cara extremamente metódico, tinha 1,58 m de altura, ou seja, era menor que um pedaço de tronco. E o cara passava... Isso não é piada, isso é sério. O pessoal via o Kant passar assim nas ruas de Königsberg e ajustava o relógio, porque ele sempre passava no mesmo horário nas praças centrais da cidade. O cara era metódico a esse nível, mas de repente ele resolveu fazer uma visita ao cemitério da cidade e ele viu lá uma lápide que estava escrito de um homem que morreu em nome da paz perpétua. Encafifou-se o Kant pensando, é possível que exista paz perpétua? E nesse momento ele escreve o livro A Paz Perpétua, ou em algumas traduções sobre a paz perpétua, em que ele diz basicamente que a jurisdição do indivíduo sobre si mesmo, e quando todos os indivíduos concordarem entre si, quando todos os indivíduos conseguirem
criar um elo profundo da liberdade de si, eles vão entrar no alicerce da paz perpétua. É lógico, é muito, muito, muito utópico isso, se a gente tem em vista as condições que o Estado tomou. Mas a burguesia toma esse princípio de pensamento muito principalmente para justificar a sua necessidade, a sua ânsia de chegar ao poder o mais aceleradamente possível, certo? Então, mas ocorre um evento, que é a invasão napoleônica da Alemanha, que traz a elucidação do momento histórico que a gente vive, o século XIX, então ele é finalmente inaugurado através das eras napoleônicas. Então aí surge um cara com um pouquinho menor que o Sarkozy, que é o Hegel, o Napoleão. E Napoleão, lá com seus 1,50 m, também baixinho que nem o Kant, ele passa assim pela cidade de Iena, na Alemanha, com o seu cavalo. Hegel vê aquilo, Hegel que ainda era muito jovem, tinha uns seus 13, 14 anos de idade, planta uma semente no chão ali, na terra, que ele fala, o espírito da liberdade cavalgando sobre o mundo passou por aqui. Olha que poético, Hegel. E aí, pensando sobre isso, você percebe que o Hegel ele incorporou todo o sentimento da revolução burguesa do seu tempo para redefinir o que ia acontecer. Para ele, principalmente para o Hegel, as leis não eram exatamente definidas pela jurisdição de si. Aqui eu estou fazendo um resumo bem grosseiro, só para poder entrar no livro de fato. Mas, basicamente, o que ele vai fazer é uma análise positiva do direito. Positiva aqui de que nada é algo que não está nada ligado ao bom, mas é algo que está ligado ao imposto, ao positivismo. Então, a lei, o Estado é positivo. O Estado impõe as suas regras e os seus poderes. Dessa maneira, é assim que ele age. Então, para o Hegel, e isso é uma coisa que o Marx vai bater um pouco nesse livro, um pouco bastante, é a questão da razão do Estado. O que é a razão dentro da filosofia do direito de Hegel e que vai ser reapropriada por muitos escritores antes e depois dele, né? Vamos dizer dessa maneira. É justamente a razão de onde emana tudo que se faz sentido, vamos dizer dessa maneira. É o espírito da coisa. Qual é a razão da justiça para Hegel? A razão está no Estado. Isso quer dizer o quê? O Estado manda porque ele detém em si a razão e o Estado desmanda porque ele detém em si o espírito também da razão. Isso quer dizer que ele está sempre... é o agente que comove o processo das relações íntimas da humanidade. Por isso que ele vai dizer que o Estado é o elemento que detém a razão, que emana a razão do tempo histórico, contrariando a subjetividade do direito de Kant, que dizia que a jurisdição era de si, ou seja, a razão emana dos indivíduos quando se trata de fazer a justiça. Então, o que vai acontecer? Para o Hegel, a razão, o Estado vai incorporar a ethos da civilização. O que é a ethos? É tudo aquilo que incorpora a simbologia daquilo que é da cultura, da sociedade civil e do próprio Estado. Então, o que é o Estado? O Estado é a incorporação da ethos. O Estado sendo a incorporação da ethos para o Hegel, então a justiça se justifica nela mesma, se justifica no Estado. Porque o que é que vai definir exatamente como certo a transposição da maioria dos direitos da sociedade, da justiça, da razão? A própria coisa que o Estado está incorporando, que é a ethos. Então ele está sempre detendo a razão do seu tempo histórico. Né? Então, isso aqui é mais ou menos uma introdução para que seja entendido onde é que estava em vias de se culminar o momento histórico político desse tempo entre Kant e Hegel, e depois vai vir a crítica de Marx, depois vai vir a crítica de Comte ainda, que a gente não entra na crítica de Comte porque não tem nada a ver com o livro. Mas a crítica do Marx ao Estado é muito forte e desmente muitas das coisas que dizem que Marx é estatista. Pelo contrário, esse livro, por exemplo, monta a imagem de um Marx extremamente anti-Estado, um anti-Estado burguês. Nesse momento, a gente tem um Marx extremamente radical-democrata. O Marx, nesse momento histórico, da crítica da filosofia do direito de Hegel, é extremamente democrata radical. Extremamente. Porque isso se justifica no próprio tempo histórico que ele está enfrentando. Você quer fazer algum comentário aí, Walter? Não, acho que é nessa linha mesmo, só enfatizando lá a ideia que você colocou logo no começo, que é muito importante, que a burguesia agora, ela não é mais revolucionária, né? A burguesia está no poder. Então, a filosofia abraçada pela burguesia, a filosofia do Kant,
de que a razão está em cada indivíduo, a história da paz perpétua, em que, num determinado momento, todos os indivíduos vão encontrar a razão e vai haver uma harmonia e a paz perpétua na sociedade, isso não tem mais espaço, né? Aí a burguesia deixa de lado Kant e passa a incorporar o Hegel. E o Hegel defende essa ideia do direito positivo, que o Estado detenha o monopólio da execução do direito, e o Marx vai enfatizar essa crise, essa crítica aí, né? Que a partir daí a gente começa a falar efetivamente de Marx, né? Uma coisa que você falou sobre a questão da interpretação do tempo histórico da burguesia é também muito importante dizer que Marx, nesse momento, não tinha se desvencilhado totalmente da burguesia. Ele ainda era um membro que pensava acerca da burguesia. No começo do livro do Marx, a crítica essa crítica que ele faz sobre o direito hegeliano, as anotações, por isso você estiver vendo pela edição da Boitempo, as anotações falam, ele era de um vínculo hegeliano de esquerda. Ele era dos jovens hegelianos. Muitas vezes isso passa um pouco despercebido, mas Hegel era um filósofo tão dúbio. Isso não quer dizer que ele estava errado, quer dizer que ele era aberto a tantas interpretações que ele criou uma corrente filosófica muito diferente uma da outra, que eram os hegelianos, os velhos hegelianos, que eram os hegelianos de esquerda, os hegelianos os velhos hegelianos, que eram os hegelianos de direita, e os jovens, que eram os de esquerda, que era aquela galera que os de direita, óbvio, que é onde vai se pautar basicamente toda a teoria burguesa desse tempo, até uma racha entre a burguesia e Hegel, que é basicamente que o Estado, tal como ele está, é o que dá sentido qual emana a razão das coisas. Ou seja, o Estado faz, você obedece. Por quê? Porque o Estado incorporou, não sei o quê. Toda essa baboseira, na verdade, era para enfatizar o quê? O critério de que, olha, na verdade, então, segundo a nossa ótica, aqui, a ótica hegeliana, o Estado existe. O Estado agora está em vias de X e você tem que obedecê-lo. Por quê? Porque assim o Estado manda. Porque a justiça incorporada através do Estado é o ethos da civilização. E o Marx, ele começa a discordar disso depois de muito tempo, porque ele era um hegeliano de esquerda, que acreditava em grandes críticas em relação à razão, em grandes críticas em relação à sociedade, mas ainda não tinha se desvencilhado totalmente da burguesia, tanto é que ele era um democrata radical dentro da Alemanha. Ele, nascido na Renânia, trabalhou na Gazeta Renana. A Gazeta Renana era um jornal onde ele virou editor-chefe, que era financiada pela burguesia, porque desde aquele tempo fazer jornalismo não era barato, e ele tascava pau no Frederico Guilherme IV, que era o rei da Prússia da época, que era basicamente a força unificadora do norte alemão, certo? Dos países do norte alemão. Então, o que acontece? Ele começa a dar essas porradas, mas uma hora ele percebe que a Gazeta Renana vai fazer suas alianças com o Guilherme, com o Frederico Guilherme IV, vai fazer suas alianças através das negociações burguesas. E nesse momento ele percebe que muitos momentos da história não nos permitem fazer uma análise, digamos dessa maneira, de negociação. Ou seja, não dá para pedir ética na política. A ética tem que ser feita, não tem que ser cobrada. Nesse momento, inclusive, ele diz sobre isso. Tanto é que nesse momento ele escreve sobre liberdade de imprensa, né? Mas isso é só um comentário longo, não deveria ser tão longo assim. Mas o que acontece, então, efetivamente, entrando no livro? Né? O Marx, ele estava numa colônia vamos chamar uma colônia de férias, ele estava numa lua de mel com a esposa dele, recém-casado, em Kreuznach. Ele estava escrevendo basicamente um texto para ele mesmo ler, não era um livro para as pessoas lerem. É por isso que o Marx, filósofo desse momento, ele é muito complexo, porque ele estava escrevendo, na verdade, um diálogo com o Marx. O diálogo de Marx, que era ele mesmo, com Hegel. Ele pegava o texto do Hegel, Princípios da Filosofia do Direito, extratava e criticava, dialogava, ou seja, ele copiava o que estava lá e criticava o que estava lá, dialogava com o texto. Então, por isso que em muitos momentos ele é repetitivo, ele é cansativo, ele é prolixo e ele é confuso, porque ele está ali fazendo um estudo. Ele não escreveu aquilo para publicação. Tanto é que depois, se você for ver aquilo que ele escreveu em 8 meses depois, que é o apêndice, que é uma introdução póstuma à publicação do livro, é muito mais sofisticado, porque ele está escrevendo aquilo para ser lido, efetivamente. Coisa que, vamos dizer dessa maneira, não era a intenção dele quando ele viu esse livro acabando por ser publicado. Então, o que acontece nesse livro que dá para
relevar aqui. Existem momentos dentro dele muito importantes para a contribuição da crítica do direito. Quais são eles? Ele abre a primeira parte do livro, onde ele já está tratando, está criticando Hegel, onde ele vira e fala sobre a necessidade externa do Estado. O que é a necessidade externa do Estado aqui nesse momento? Ele está criticando essa concepção hegeliana, que é basicamente uma concepção que vai virar e falar: o Estado nasce de uma necessidade externa, na necessidade de um concílio entre a sociedade civil e o próprio Estado. Ou seja, Hegel, por mais que ele fosse um cara anticontratualista, que virasse aos contratualistas e falasse: olha, isso daí é tudo baboseira, ele era também, em mesma mão, um cara contratualista, de certo modo. Porque virar e falar que a sociedade vai surgir, os esquemas do Estado surgiriam, vamos dizer dessa maneira, de uma necessidade externa, uma necessidade que é de conluio, que é de concordância, de concessão, é uma coisa muito contratualista. Então, ele vira aí e fala esse momento. O que é essa necessidade externa em Hegel? Onde eu posso localizar essa necessidade externa hegeliana? Como que eu posso, inclusive, identificá-la e criticá-la? Ele vira e fala assim: olha, pro Hegel, muitos momentos isso vai aparecer, sim, fervorosamente, a sociedade civil e o Estado são concepções que se elaboram. O que é sociedade civil para o Marx? Para o Marx, principalmente, quer dizer, para o Hegel, perdão, vou conceber a frase. O que é a sociedade civil para o Hegel? O Hegel ele vai observar a sociedade civil, por muitos momentos, ele vai fazer isso, e vai virar e falar: olha, a sociedade civil ela é o declínio civilizatório. O Estado é quem segura as maneiras de como a civilização se administra e se organiza. Isso é em Hegel. Então, o que vai acontecer? Hegel ele vai observar a sociedade civil, que é a sociedade civil para ele, né? É o conglomerado das famílias, dos proprietários de terra, tudo aquilo que está paralelo à burocracia do Estado, mas que tem força política, vamos dizer assim, burguesa. Vamos dizer dessa maneira, então, que para Hegel a sociedade civil ela é um elemento externo à sua própria concepção. A sociedade civil é uma determinação. Esse conceito de determinação aqui em Hegel é extremamente herdado do cartesianismo ainda. Aquela coisa do que é aquilo que me cabe, ou seja, aquilo que me falta é o que me cabe, aquilo que eu concedo, aquilo que eu crio é o que me é cabível, é o que me é possível. Então, o Estado civil, a sociedade civil, ela é uma concepção possível do Estado. Isso quer dizer o que em Hegel? Ele vai observar a sociedade civil, aquilo que é o conglomerado daquilo que é da propriedade, aquilo que é das pessoas que têm a propriedade sobre as coisas, e também aquilo que conquista o espaço político, a família, certo? A família é a necessidade da sociedade civil. E ele vai virar e falar: por muito tempo achou-se que era a sociedade civil que determinava as políticas do Estado, determinava a maneira com qual se comportava a maneira do Estado. E ele vai dizer que não. Quem incorpora a ethos, coisa civilizacional, é o Estado, não a sociedade civil. Porque a sociedade civil ela não incorpora e mantém, ela incorpora e se modifica. Qual é a única coisa que se mantém intacta, mesmo através de reforma, ao longo do percurso histórico? É o Estado. Marx critica isso. Ele vai virar e falar assim. Na verdade, essa já é a crítica de Marx, né? Ele vai virar e falar: essa falsa suposição de que o Estado e a sociedade civil são determinações, vamos dizer dessa maneira, colaterais, ou seja, a sociedade civil, que a burguesia concebe o Estado, e aí o Estado se modifica. Isso não existe para Marx. Isso é balela para Marx. Essa é a balela hegeliana para ele. Hegel vai ficar batendo nesse ponto o tempo inteiro de que a sociedade civil, que é majoritariamente a burguesia de seu tempo, vai definir o Estado. Marx vai dizer o contrário, negativo. Quem vai definir as tendências de o que é e o que não é a sociedade civil, de onde nasce e morre a sociedade civil, é justamente o Estado. Porque é o Estado que incorpora esses valores. É o Estado que incorpora e cresce esses valores. Então, a crítica marxiana desse momento é justamente essa. O Estado não é capaz de incorporar, vamos dizer dessa maneira, o Estado não é capaz de incorporar totalmente aquilo que a sociedade civil dá, mas é ela quem determina as coisas. Porque se o Estado não existisse nesse momento, não haveria ninguém para determinar o que é burguesia e o que não é, o que é de posse, o que não é, o que é lei e o que não é.
Então, assim, o Estado ele é uma porfia, vamos dizer dessa maneira, ele é uma fagulha dada pela burguesia, de certo modo, nesse momento histórico. Mas isso não quer dizer que eles determinam o Estado. Não. O Estado que os determina. Marx, essa é a primeira grande crítica de Marx a Hegel. Porque ele vai pegar esse extrato dessa compreensão hegeliana e vai fazer a inversão. Ele vai virar e falar, não, não, não. Nessas exatas palavras, né? Nessas exatas palavras que eu estou dizendo agora, Hegel confunde o sujeito e o predicado, a ação e quem age. Não é essa estrutura, vamos dizer dessa maneira, burguesa que as coisas se dão. Não é assim. Essa confusão entre sujeito e predicado é muito presente em Hegel e é isso que torna débil a noção de que Hegel vai determinar por Estado e por que ele tem que dar as leis. Entendeu? Quer fazer algum comentário? Se a gente for trazer à tona aí a ideia central do livro, em vista de tudo isso que você conseguiu esclarecer bem para a gente, para o Hegel, o direito é positivo, ali vem do Estado, então as normas vêm do Estado. E para o Marx, o direito, a razão, as normas vêm do povo, da sociedade como um todo. Eu já acho que nem só do povo, porque isso era uma concepção ainda da escola histórica. Sim. Do Savigny. Ele ainda é mais preciso. Ele vira e fala que o povo, essa determinação nacionalista do Savigny, que era um representante da escola histórica, que dizia que a razão se alocava no povo, ainda é rudimentar. Ela está no povo, mas não no todo o povo. Porque o povo é um emaranhado de coisas que não são necessariamente bem definidas. O povo é também a burguesia. Então, para o Marx é ainda mais preciso, ele ainda é mais certeiro nessa análise. Ele vai virar e falar, não, na verdade, se a gente observar o progresso histórico, a razão vem da classe operária, da classe trabalhadora. Aí você pensa assim, nossa, mas Marx já estava concebendo classe naquele momento? Não necessariamente. Ele estava aqui nesse momento, principalmente nesse momento histórico, ainda absorvendo as coisas que ele entendia por classe, que depois iam surtir efeito na ideologia alemã. Ele estava muito mais aqui preocupado em entender, principalmente porque ele passou por muito tempo no jornalismo, e jornalismo, cara, é totalmente a praxis. Você tem noção, você tem concepção na hora. Você não tem que fazer pesquisa de campo, acadêmico. Não, você tem que dar resposta na hora e você tem contato diário com os fatos. Para o Marx, quem toda hora conseguia fazer surtir dinâmicas que modificavam a razão das coisas era justamente a classe que trabalha, a base da sociedade, a prole, que ele ainda vai classificar como prole, para depois ele reinterpretar na ideologia alemã como classe operária. Porque para ele o sentido de nação, ainda que forte, era falho. Não existe alemão, povo francês, povo alemão. Existe a classe operária, existe, vamos dizer dessa maneira, a prole na França, a prole na Alemanha, a prole na Inglaterra. O conceito de nação é uma concepção burguesa em si também. E era isso que ele criticava, inclusive, dentro de Hegel. Não tem como a sociedade civil denominar o Estado, porque ele também está o tempo todo preocupado em encontrar um campo firme para poder se denominar também. Que é basicamente, você vê aí, a experiência do romantismo, cara. O que era a experiência do romantismo no século XIX? O tempo inteiro os caras estavam tentando encontrar uma identidade nacional para os países que eles refletiam. Tanto que a escola histórica vai bater muito nisso, e isso vai virar basicamente a escola histórica, a escola romântica do tempo histórico. Porque eles viravam e falavam, se o povo, vamos supor, o povo brasileiro é Iracema, é Virgem dos Lábios de Mel, é o indígena, as leis têm que ser isso, as leis têm que ser Iracema, as leis têm que ser o povo, a representação nacional do povo. Mas é por isso que em muitos momentos Marx vai criticar essa concepção do nacionalismo, porque isso é burguês. O povo não tem uma característica física, ele não se reconhece dentro da nação, ele se reconhece dentro do seu trabalho, da execução da sua ordem do trabalho. É isso que Marx vai voltar também, inclusive, no Capital, para determinar. Mas, em tese, essa parte inicial é bem só isso. Não só isso, é muito grosseiro de falar, porque esse é um dos livros mais complexos dele, até mesmo porque não foi feito para ser lido. E a gente está aqui de trouxa lendo. Bom, então acho que era isso, Cid. O que a gente tinha para discutir era essa diferença fundamental aí entre a filosofia do Hegel do direito e o que o Marx achava dessa filosofia, os pontos principais que ele criticava.
Obrigado aí pelo esclarecimento, foi muito produtivo e bem importante aí para nós. Diga. Uma coisa que é importante falar sobre Marx nesse livro, que a gente vai notar, não sei se eu vou voltar a aparecer aqui para falar de mais livros do Marx, mas é uma coisa que a gente repara muito frequentemente. Marx é muito poético escrevendo. Então, quando ele chega naquela segunda parte do livro, vamos dizer a segunda metade, e começa a falar sobre propriedade privada, ainda que vagamente ele fala, porque depois ele vai falar sobre isso em Grundrisse, em outros livros. Quando ele fala sobre... Tem criança chorando de fundo, desculpa. Quando ele fala sobre a condição da propriedade, ele também bate muito nisso. Ele vai virar e falar de Hegel, ele vai virar e falar, não, que Hegel ele vai valorizar uma tríplice base dentro do direito civil, que é um código civil. O que está determinado nessa base? É aquela super elite que a burguesia defende, que é o quê? O direito à troca, né? O direito ao contrato, a igualdade de todos perante a lei, não é a igualdade de todos perante a educação ou a sociedade, não, perante a lei, que é muito questionável para Marx, inclusive. E o direito da propriedade privada, que Marx vai bater bastante nesse livro. É um livro que o leitor tem que fazer depois de ler quase tudo assim, do Marx, eu acho, pelo menos. Porque senão você não vai entender onde é que está a crítica dele. É muito subjetivo o que ele está escrevendo, porque ele está escrevendo para ele, não está escrevendo para os outros. Né? Ele ainda está nesse negócio hegeliano de escrever para si. Então, assim, quando ele vai fazer a crítica sobre o direito à propriedade, isso é muito válido, inclusive, a crítica ao direito à propriedade privada, ele vai virar e falar: os despossuídos não têm esse direito. Quem detém a maior porção da propriedade privada num país é a sua burguesia. Então quer dizer que quem tem direito à propriedade é a sua burguesia? Porque o povo proletário, que herdou nada da transição do feudalismo para cá, o povo proletário que herdou nada do... Falhou. Cabeça. O povo proletário que herdou nada do processo feudal, do declínio da Idade Média, agora também não herdou nada do processo revolucionário. A burguesia deteve a majoritariedade das terras de uma nação e dita dessa maneira como os outros devem se comportar. Marx também critica a propriedade privada, que também aqui está relacionada à jurisdição de si e tal. Mas é muito importante isso nele. É aqui que ele vai dar as bases, inclusive, no apêndice, para criticar como o indivíduo se vê na religião. É um livro fundamental. O apêndice, inclusive, tão fundamental que fala sobre aquela frase famosa, né, que a religião é o ópio do povo. Porque justamente é a crítica desse negócio. Por que o indivíduo se baseia nessa coisa da anti-revolução, da anti-revolta? Porque existe um elemento religioso, um elemento que é Deus, que nas mãos da burguesia faz ela ser interpretada como uma isonomia que isola o indivíduo dentro de si. Ou seja, essa coisa existente de Deus nas mãos da burguesia torna-se o Deus regulador e não o Deus libertador. Isso, inclusive, desmente que Marx era um ateu maldito. Muahaha. Não, na verdade, ele era só um cara que queria reinterpretar a religião nas mãos da burguesia. A religião nas mãos da burguesia é Weber. É produção, é ética de produção, é capital, é lucro. E isso se desvencilha da realidade para Marx. Porque o pobre, o proletário, o povo que é povo mesmo, o povo que não tem direito a porra nenhuma, perdão, não pode falar a palavra não, o povo que é despossuído, o povo que é condenado da terra, que é miserável, ele não tem direito, nem, inclusive, ao pensar livremente. Porque eles estão aprisionados às correntes de uma religião burguesa. Religião burguesa essa que concede-lhe o ópio da ilusão. Por isso que ele chega à conclusão, então Deus é o ópio do povo. Essa parte aí da introdução, acho que cabe um vídeo à parte aí, que é bem interessante aí para a gente discutir. Certo? E reflete muito, inclusive, nos escritos dele sobre a questão judaica. Sim, total. Tá certo, Cid. Muito obrigado aí pela disponibilidade, por debater um tema tão importante aí. E possivelmente no futuro a gente volta para discutir outros assuntos, tá certo? Já é, então. Tranquilidade. Até mais.